A Igreja teve 1700 anos para apagar isso, mas agora a verdade será revelada. Por quase 2 milênios, instituições religiosas guardaram zelosamente segredos que poderiam transformar completamente sua compreensão da fé cristã. Esta noite, documentos que foram enterrados, evangelhos que foram banidos e verdades que foram silenciadas, finalmente vêm à tona. Você sabia que existem mais de 50 evangelhos que nunca entraram na sua Bíblia? Textos sagrados que foram deliberadamente excluídos, não por serem falsos, mas por serem perigosos demais para o controle institucional. Evangelhos que falavam de um Cristo revolucionário, de ensinamentos místicos, de uma espiritualidade que não precisava de templos nem mediadores. Imagine por um momento que tudo o que você pensava saber sobre as origens do cristianismo tivesse sido cuidadosamente editado, que as vozes das apóstolas tivessem sido silenciadas, que os ensinamentos sobre a divindade interior tivessem sido sistematicamente apagados, que conceitos como reencarnação e uma conexão direta com o divino tivessem sido declarados heresia. Isto não é uma teoria da conspiração. São fatos históricos documentados que a arqueologia moderna literalmente desenterrou do deserto egípcio. Em 1945, em Nag Hammadi, agricultores descobriram jarros de cerâmica contendo códices completos do Evangelho que permaneceram escondidos por 16 séculos. Por que esses textos foram enterrados? O que eles continham de tão ameaçador para a Igreja primitiva? E por que mesmo hoje muitos fiéis desconhecem sua existência? A resposta vai te perturbar. Esses evangelhos apresentaram um cristianismo completamente diferente. Um Cristo que ensinou que o reino dos céus está dentro de cada pessoa. Um Salvador que declarou que não precisamos de intermediários para nos conectarmos com o divino. Uma fé que fortaleceu em vez de subjugar. O Evangelho de Tomé começa com estas palavras revolucionárias. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo proferiu. Palavras secretas. Por que os ensinamentos de Cristo seriam secretos? Que autoridade decidiu que certas mensagens do Salvador deveriam permanecer ocultas? Nas próximas revelações, você descobrirá nomes que foram apagados da história oficial. Maria Madalena, que não era uma prostituta arrependida, mas uma apóstola cujo evangelho rivalizava com o de Pedro. Judas, cujo verdadeiro evangelho apresenta uma versão completamente diferente da traição. Filipe, cujos ensinamentos sobre a natureza divina eram místicos demais para a igreja institucional. Mas isso vai além dos textos perdidos. Estamos falando de uma transformação completa da espiritualidade ocidental. Como o poder político se fundiu com a autoridade religiosa para criar uma versão do cristianismo que servia a impérios, não a almas. Os documentos que examinaremos esta noite não são fantasias gnósticas. São manuscritos que datam dos primeiros séculos do cristianismo, escritos por comunidades diretamente familiarizadas com os ensinamentos apostólicos. Textos que revelam um Cristo mais místico, mais revolucionário, mais próximo da experiência espiritual direta. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre as origens da sua fé, porque a verdade prestes a ser revelada não só mudará sua compreensão do passado, como também poderá transformar completamente o seu futuro espiritual. Você sente que algo sagrado lhe foi escondido? Você não está sozinho. Neste momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivenciando a mesma sensação inquietante, uma profunda intuição de que existem verdades espirituais que lhes foram deliberadamente negadas. Essa inquietação que você sente não é coincidência. É o despertar da sua alma, o reconhecimento de que algo fundamental está faltando na narrativa oficial. Deixe-me contar a história de Carmen, uma mulher de 60 anos, que dedicou 4 décadas de sua vida ao serviço religioso. Ela regia corais, dava aulas na escola dominical e acreditava fervorosamente em cada palavra que ouvia do púlpito. Até que um dia, durante uma profunda crise pessoal, ela começou a fazer perguntas que ninguém parecia capaz de responder satisfatoriamente. Se Deus é amor, ela se perguntava, por que preciso temer tanto o seu julgamento? Se Cristo veio para nos libertar,
Por que me sinto tão presa a regras e culpa? Suas perguntas não foram bem recebidas. Os líderes de sua congregação sugeriram que ela simplesmente tivesse mais fé e parasse de questionar. Mas Carmen não conseguia silenciar aquela voz interior que lhe sussurrava que havia algo mais autêntico e libertador esperando por ela. Ou considere o caso de Michael, um jovem pastor que acidentalmente descobriu referências a evangelhos que nunca tinha ouvido no seminário. Quando perguntava aos seus superiores sobre o evangelho de Tomé ou os escritos de Maria Madalena, recebia respostas evasivas e advertências sobre desvio da doutrina correta. Naquela noite, Michael sentou-se em seu escritório e se perguntou: o que mais não me ensinaram? Que outras verdades estão sendo silenciadas? Essas histórias se repetem em todo o mundo. Crentes sinceros sentem um vazio inexplicável, uma sede espiritual que não pode ser saciada por respostas tradicionais. Pessoas que amam profundamente a Cristo, mas sentem que a versão do cristianismo que conhecem é incompleta, filtrada, editada. Se você se identifica com esse sentimento, precisa saber algo crucial. Sua intuição está correta. Essa inquietação espiritual que você está vivenciando não é rebelião contra Deus. É a sua alma reconhecendo que existem verdades mais profundas esperando para serem descobertas. É o próprio Espírito Santo guiando você em direção a uma compreensão mais plena e autêntica da fé. Por 2000 anos, comunidades inteiras de fiéis foram privadas de ensinamentos que poderiam ter revolucionado sua experiência espiritual. Textos que falavam da divindade inerente a cada ser humano. Evangelhos que apresentavam mulheres como líderes e professoras espirituais. Escrituras que descreviam métodos de oração e meditação que se conectavam diretamente com o divino, sem a necessidade de intermediários institucionais. Você já se perguntou por que certas denominações proíbem seus membros de ler certos livros? Por que existe tanto medo em torno da exploração espiritual independente? Por que a curiosidade intelectual sobre as origens do cristianismo é vista com desconfiança em muitos círculos religiosos? A resposta é simples, mas perturbadora. Porque conhecimento é poder. E certos poderes preferem manter esse conhecimento concentrado em poucas mãos. Quando você descobre que pode se conectar diretamente com o divino, que não precisa de intermediários para acessar a graça, que sua própria alma carrega a centelha do sagrado, você se torna espiritualmente autônomo. E a autonomia espiritual sempre foi percebida como uma ameaça por estruturas dependentes do controle religioso. Mas aqui está a verdade libertadora. O próprio Jesus ensinou essa autonomia espiritual. Nos evangelhos que chegaram até nós, ele constantemente apontava as pessoas para dentro de si. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses. O que eu faço, vós também podeis fazer, e coisas maiores do que estas. Se você sente que essa verdade ressoa com você, junte-se a este canal e ative o sino de notificação. Há uma comunidade despertando com você. Milhares de almas redescobrindo uma fé mais autêntica, mais libertadora, mais próxima da mensagem original de Cristo. Você não está sozinho nesta jornada de redescoberta espiritual. Esta comunidade formada em torno dessas revelações não é uma seita ou um movimento rebelde. Somos simplesmente buscadores da verdade que acreditam que Cristo merece ser conhecido em sua plenitude, não em versões editadas para a conveniência política do século IV. Somos crentes que amam tanto os ensinamentos de Jesus que queremos saber tudo o que ele realmente disse e ensinou. Sua presença aqui não é coincidência. O fato de estas palavras chegarem até você, neste momento específico da sua vida, faz parte de um despertar espiritual mais amplo que está ocorrendo em todo o planeta. Almas que por gerações foram alimentadas com versões incompletas da verdade, estão começando a se lembrar de sua herança espiritual completa. Junte-se a nós. Ative as notificações. Porque o que está prestes a ser revelado não só mudará sua compreensão do cristianismo histórico, como também poderá transformar completamente sua relação pessoal com o divino. Quem decidiu quais livros eram sagrados?
E quais textos foram enterrados para nunca chegarem às suas mãos? Essas perguntas aparentemente simples revelam um dos encobrimentos mais sistemáticos da história da humanidade. Um processo deliberado de seleção, edição e destruição que transformou radicalmente a mensagem original do cristianismo. Para compreender a magnitude dessa manipulação histórica, é preciso visualizar a situação real nos primeiros séculos do cristianismo. Não havia uma Bíblia oficial. As comunidades cristãs possuíam diversas coleções de textos, cartas apostólicas, evangelhos, apocalipses, ensinamentos místicos e revelações proféticas. Algumas comunidades veneravam o Evangelho de Tomé tanto quanto o de Mateus. Outras consideravam os escritos de Maria Madalena tão autoritários quanto os de Paulo. O cristianismo primitivo era um mosaico espiritual extraordinariamente rico e diverso. Havia cristãos que praticavam o celibato absoluto e outros que celebravam a sexualidade sagrada. Comunidades aguardavam a segunda vinda imediata de Cristo e outras ensinavam a reencarnação como um processo de purificação espiritual. Grupos enfatizavam a salvação pela graça e outros desenvolviam técnicas meditativas complexas para a iluminação direta. Essa diversidade não era caos, era genuína riqueza espiritual. Diferentes aspectos da mensagem de Cristo ressoavam com diferentes temperamentos e necessidades espirituais. O Cristo místico do Evangelho de Tomé inspirava contemplativos. O Cristo feminino dos textos gnósticos falava a comunidades que honravam a sabedoria maternal do divino. O Cristo cosmológico do livro de Enoque expandia a consciência para dimensões celestiais. Mas então, aconteceu algo que mudaria para sempre o curso da espiritualidade ocidental. Em 312 d.C., o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo após uma visão militar. Não foi uma conversão espiritual profunda, foi uma decisão política calculada. Constantino viu no cristianismo unificado uma ferramenta poderosa para consolidar seu império fragmentado. O problema era que o cristianismo não era unificado. Os diferentes movimentos cristãos tinham interpretações teológicas incompatíveis. Para Constantino, essa diversidade representava fraqueza política. Ele precisava de uma versão padronizada do cristianismo que atendesse aos seus propósitos imperiais. Uma fé que promovesse a obediência à autoridade, a submissão à ordem estabelecida e a unidade sob sua liderança. Em 325 d.C., Constantino convocou o famoso Concílio de Nicéia. Oficialmente, o objetivo era resolver disputas doutrinárias. Na realidade, foi o momento em que o poder político assumiu o controle da autoridade espiritual. Os bispos presentes não foram escolhidos por sua sabedoria espiritual ou por sua proximidade com os ensinamentos apostólicos originais. Eles foram selecionados por sua lealdade ao imperador e sua disposição em criar uma versão do cristianismo que servisse ao Estado. Durante essas sessões conciliares, textos inteiros foram declarados heréticos, não por conterem erros teológicos, mas por promoverem ideias inconvenientes para o controle imperial. O Evangelho de Tomé foi rejeitado por ensinar que toda pessoa poderia acessar diretamente a sabedoria de Cristo sem a mediação sacerdotal. Os escritos de Maria Madalena foram suprimidos por apresentarem liderança feminina em papéis que o patriarcado romano considerava ameaçadores. O Evangelho de Filipe foi censurado por descrever rituais sacramentais que não exigiam autoridade episcopal. O livro de Enoque foi eliminado porque suas revelações cosmológicas expandiam a consciência além dos limites que o poder institucional podia controlar. O Evangelho de Judas foi destruído por apresentar uma versão completamente diferente da traição, uma interpretação que desafiava narrativas fundamentais de martírio institucional. Mas a supressão não foi total. Comunidades cristãs que valorizavam esses textos os copiaram secretamente e os esconderam em lugares remotos, na esperança de que gerações futuras pudessem redescobrir essas verdades censuradas. No deserto egípcio, em cavernas palestinas, em mosteiros remotos,
Bibliotecas inteiras de sabedoria cristã primitiva foram cuidadosamente preservadas. A descoberta mais espetacular ocorreu em 1945, quando camponeses árabes encontraram uma coleção de códices em Nag Hammadi, contendo mais de 50 textos cristãos primitivos. Esses documentos ficaram enterrados por 1.600 anos, aguardando o momento certo para emergir. O que esses textos proibidos revelam? Apresentam um cristianismo que reconhece a centelha divina em cada ser humano. Ensinam técnicas específicas de oração contemplativa que levam a experiências místicas diretas. Descrevem Jesus não apenas como um salvador externo, mas como um mestre interior que nos guia em direção à realização da nossa própria natureza crística. No Evangelho de Tomé, Jesus declara: "Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. Tudo veio de mim e tudo veio a mim. Quebre um tronco e eu estarei lá. Levante uma pedra e você me encontrará lá." Esta é a espiritualidade panenteísta, onde o divino permeia toda a realidade, incluindo a sua própria consciência. No Evangelho de Filipe encontramos: "Engana-se quem diz que primeiro morrerá e depois ressuscitará. Se não receber primeiro a ressurreição em vida, quando morrer, nada receberá." Isso descreve experiências de despertar espiritual que transcendem a morte biológica, estados de consciência que podem ser alcançados nesta vida. Nos escritos atribuídos a Maria Madalena, ela ensina técnicas específicas de meditação e descreve visões místicas que recebeu diretamente do Cristo ressuscitado. Seus ensinamentos complementam e, às vezes, corrigem as interpretações masculinas dos outros apóstolos. Não se trata de textos marginais escritos por sectários distantes do cristianismo autêntico. São documentos que datam dos mesmos períodos dos evangelhos canônicos, escritos por comunidades que defendiam tradições apostólicas diretas, preservados por fiéis que consideravam esses ensinamentos tão sagrados que arriscavam suas vidas para protegê-los. A questão que devemos nos colocar não é se esses textos são verdadeiros em algum sentido dogmático, mas por que foram considerados tão perigosos a ponto de exigirem supressão sistemática. O que continham que tanto ameaçava as estruturas do poder religioso e político? A transformação do cristianismo de um movimento espiritual diverso em uma instituição uniforme não ocorreu por evolução natural. Foi o resultado de decisões políticas deliberadas tomadas por homens que nunca conheceram a Cristo, nunca caminharam com os apóstolos e cujas principais motivações eram o poder temporal e o controle social. Imagine o momento exato em que isso aconteceu. É o ano 325 d.C. Em um palácio imperial em Niceia, atual Turquia, 300 bispos se reúnem sob a autoridade direta do imperador Constantino. A maioria desses homens representa igrejas que estão em conflito teológico há décadas. Alguns são estudiosos genuínos, outros são simplesmente políticos religiosos, em busca de favores imperiais. Constantino, que mal havia sido batizado em seu leito de morte 12 anos depois, preside essas sessões como a autoridade suprema em questões doutrinárias. Um imperador pagão convertido por conveniência política, decidindo o que constitui a ortodoxia cristã. Um homem que continuou a adorar o Sol Invictus, enquanto simultaneamente proclamava a supremacia de Cristo. Durante essas sessões, listas de livros considerados inspirados foram compiladas com base não em critérios espirituais, mas em considerações pragmáticas. Esse texto promovia a unidade imperial, incentivava a obediência à autoridade estabelecida, poderia ser interpretado como justificativa para a hierarquia eclesiástica que servia ao Estado. Se as respostas fossem afirmativas, o texto era incluído. Se promovesse a autonomia espiritual, o pensamento independente ou o questionamento das estruturas de poder era rejeitado. Considere o caso específico do livro de Enoque, um texto amplamente venerado nas primeiras comunidades cristãs. Judas o cita diretamente em sua epístola canônica. Os primeiros pais da Igreja o consideravam uma escritura inspirada, mas Enoque continha revelações cosmológicas que expandiam a consciência
para além das fronteiras terrenas. Descrevia hierarquias angélicas complexas, jornadas celestiais e insights que capacitavam os crentes com sabedoria vinda diretamente do reino espiritual. Para os arquitetos do cristianismo imperial, essas revelações eram problemáticas. Um crente que pudesse acessar diretamente a sabedoria celestial não precisava da mediação sacerdotal. Uma pessoa que compreendesse as dimensões cósmicas da realidade espiritual não poderia ser facilmente controlada pelas autoridades terrenas. O livro de Enoque foi declarado apócrifo e sistematicamente removido das bibliotecas cristãs. O Evangelho de Judas apresenta um caso ainda mais revelador. Este texto, descoberto no século XX, mas datado do século II, apresenta uma narrativa de traição completamente diferente. Nesta versão, Judas não trai Jesus por 30 moedas de prata, mas age sob instruções diretas do próprio Cristo para facilitar a crucificação que Jesus sabia ser necessária para a redenção cósmica. Por que essa interpretação era tão ameaçadora a ponto de exigir supressão total? Porque eliminava a narrativa do bode expiatório que as instituições religiosas usam há milênios para justificar a perseguição de outros. Se Judas foi um instrumento necessário no plano de Deus, então a demonização sistemática de grupos inteiros, com base na culpa coletiva, torna-se teologicamente insustentável. O Evangelho de Filipe foi censurado por razões igualmente reveladoras. Este texto apresentava ensinamentos sobre a sexualidade sagrada. Descrevia os rituais de casamento como sacramentos espirituais e discutia a união mística entre os aspectos masculino e feminino do divino. Para uma igreja que adotava o celibato clerical como ferramenta de controle e que considerava a sexualidade pecaminosa, esses ensinamentos eram intoleráveis. Mas talvez o caso mais significativo seja o dos escritos atribuídos a Maria Madalena. Os evangelhos canônicos a mencionam brevemente, mas os textos censurados revelam que ela foi reconhecida como a apóstola dos apóstolos, a primeira pessoa a encontrar o Cristo ressuscitado e a receptora de ensinamentos especiais que não foram compartilhados com os discípulos homens. No Evangelho de Maria, Pedro expressa abertamente seu ciúme pela relação especial entre Jesus e Maria. Será que ele falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Deveríamos todos mudar de ideia e ouvi-la? Ele a preferiu a nós. Essa tensão entre liderança masculina e feminina no cristianismo primitivo foi resolvida pelos padres conciliares, simplesmente removendo as vozes femininas do cânone oficial. Textos gnósticos foram suprimidos em massa não por conterem heresias teológicas, mas por promoverem uma espiritualidade excessivamente democrática. O gnosticismo ensinava que cada pessoa possui uma centelha divina que pode ser despertada por meio do conhecimento direto, gnose. Essa doutrina tornava a mediação sacerdotal desnecessária e questionava a autoridade exclusiva da hierarquia eclesiástica. O processo de canonização não foi uma revelação divina sobre quais textos foram inspirados. Foi uma decisão política sobre qual versão do cristianismo melhor serviria aos interesses do Estado romano. Os critérios utilizados foram pragmáticos: utilidade para o controle social, compatibilidade com as estruturas de poder existentes e capacidade de promover a unidade imperial. Ao longo dos séculos seguintes, a repressão intensificou-se. Bibliotecas inteiras foram queimadas. Comunidades cristãs que preservavam textos heréticos foram perseguidas. Copistas que ousaram transcrever evangelhos proibidos enfrentaram excomunhão e morte. A diversidade espiritual que caracterizara o cristianismo primitivo foi sistematicamente erradicada. Mas aqui está o extraordinário. Apesar dessa perseguição massiva, alguns textos sobreviveram. Monges rebeldes os copiaram secretamente. Comunidades místicas os preservaram em cavernas remotas. Bibliotecários corajosos os esconderam em coleções particulares. Como se o próprio Espírito Santo tivesse orquestrado sua preservação para futuras revelações. Você já sabia disso? O que você acha do fato de tantos evangelhos terem sido eliminados da tradição cristã?
Você acredita que o processo de canonização foi verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo ou reconhece as motivações políticas que o impulsionaram? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva sobre essa revelação histórica é crucial para entender como gerações de fiéis foram privadas da plena riqueza espiritual da mensagem de Cristo. O fato de esses textos estarem surgindo precisamente agora, em nossa época, não é coincidência. Faz parte de um despertar espiritual mais amplo, em que verdades censuradas por milênios estão sendo restauradas a uma humanidade pronta para receber ensinamentos mais profundos sobre a natureza divina e nosso autêntico potencial espiritual. A verdade mais revolucionária, sistematicamente suprimida da tradição cristã oficial, não foi uma doutrina complexa sobre a natureza trinitária de Deus. Não foi um debate teológico sobre predestinação versus livre-arbítrio. Foi algo muito mais simples e, precisamente por isso, infinitamente mais perigoso para as estruturas de controle religioso. O ensinamento de que o reino dos céus está dentro de cada ser humano. No Evangelho de Tomé, milagrosamente preservado nos desertos egípcios, encontramos estas palavras que mudam completamente a nossa compreensão da espiritualidade cristã. Se aqueles que vos guiam vos disserem, vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Ao contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Este ensinamento não descreve o reino como um lugar futuro, ao qual você terá acesso após a morte, se atender a requisitos institucionais específicos. Ele apresenta o reino como uma realidade presente, acessível aqui e agora, através da compreensão direta da sua própria natureza divina. Você não precisa de permissão sacerdotal para entrar nele. Você não precisa de mediação institucional para experimentá-lo. Você não depende de rituais externos para acessá-lo. Você entende por que essa revelação foi tão ameaçadora para as estruturas eclesiásticas emergentes? Um crente que compreende que carrega o divino dentro de si não pode ser facilmente controlado por autoridades externas. Uma pessoa que experimenta uma conexão direta com o Cristo ressuscitado não precisa de instituições humanas para lhe conceder validade espiritual. No mesmo Evangelho de Tomé, Jesus declara: Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou tudo. De mim veio tudo. E para mim, tudo veio. Quebre um tronco, e eu estarei lá. Levante uma pedra e você me encontrará. Esta não é uma descrição de Cristo como uma figura histórica remota que precisa de intermediários para alcançá-la. É a revelação de Cristo como um princípio cósmico que permeia toda a realidade, incluindo a sua própria consciência. Em outra passagem revolucionária, Jesus ensina: Quando fizeres dos dois um, e fizeres o interno como o externo, e o externo como o interno, e o de cima como o de baixo, e quando fizeres o masculino e o feminino um, então entrarás no reino. Essa descrição apresenta técnicas específicas de integração espiritual que transcendem as dualidades que mantêm a consciência fragmentada. Os textos censurados revelam que Jesus não apenas prometeu salvação futura, mas também ensinou métodos concretos para transformar a consciência no presente. No Evangelho de Filipe, encontramos: aqueles que dizem, primeiro morrerei e depois ressuscitarei, estão enganados. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto viverem, nada receberão quando morrerem. Este ensinamento descreve estados de consciência que podem ser alcançados nesta vida, experiências de despertar espiritual que transcendem a identificação com a personalidade limitada. Não estamos falando de fantasias místicas abstratas, mas sim de transformações psicológicas e espirituais verificáveis, documentadas por tradições contemplativas há milênios. Nos manuscritos de Nag Hammadi, encontramos descrições detalhadas das técnicas de meditação que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos. O Evangelho de Maria descreve as visões que ela recebeu do Cristo ressuscitado, incluindo instruções específicas sobre como a mente pode ser libertada dos grilhões
que a mantém na ignorância espiritual. Maria pergunta: Senhor, como alguém que tem visões as vê? Através da alma ou através do espírito? E Jesus responde: Ninguém vê nem através da alma, nem através do espírito, mas é a mente entre os dois que vê a visão. Este ensinamento apresenta uma psicologia espiritual sofisticada que reconhece diferentes níveis de consciência e explica como acessar estados expandidos de percepção. Textos gnósticos descrevem o Cristo interior não como uma metáfora poética, mas como uma realidade experiencial acessível. No Evangelho da Verdade lemos: Aquele que recebeu o conhecimento da verdade é livre. Aquele que é livre não peca, pois aquele que peca é escravo do pecado. A verdade é a mãe, o conhecimento, o pai. Essa liberdade descrita não é licenciosidade moral, mas a libertação que surge quando a consciência reconhece sua natureza essencial para além de identificações limitadas com o ego, papéis sociais ou mesmo crenças religiosas. É a liberdade que Cristo prometeu quando declarou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de Tomé, Jesus ensina: Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que tens te salvará. Se não o tiveres dentro de ti, o que não tens te matará. Essa afirmação apresenta a responsabilidade individual no processo de despertar espiritual. Você não pode ser salvo passivamente por autoridades externas. Você deve ativar conscientemente o potencial divino que já reside dentro de você. Os textos censurados revelam que as primeiras comunidades cristãs praticavam técnicas específicas para despertar essa consciência crística interior. Elas incluíam períodos de silêncio contemplativo, técnicas de respiração consciente, meditações sobre a luz interior e práticas de autoinvestigação que levavam à realização direta da natureza divina. Esses ensinamentos foram suprimidos porque capacitavam os indivíduos a se tornarem seus próprios guias espirituais. Quando você compreende que o Cristo que busca em templos externos já reside como um potencial desperto em sua própria consciência, as estruturas religiosas externas tornam-se opcionais em vez de obrigatórias. A Igreja institucional temia essa verdade, porque ela transformou o cristianismo de uma religião de dependência em um caminho de libertação. Em vez de crentes precisarem de salvação externa, ela criou praticantes que descobriram sua natureza divina inerente. Em vez de ovelhas precisando de pastores, ela desenvolveu seres humanos espiritualmente autônomos, que podiam acessar diretamente a fonte de toda a sabedoria. Isso não era heresia. Era a própria essência da mensagem cristã, preservada em textos que os poderes institucionais consideravam perigosos demais para a sobrevivência de suas estruturas de controle. Entre todas as verdades que foram sistematicamente apagadas da tradição cristã oficial, poucas são tão reveladoras quanto a supressão da liderança espiritual feminina e os ensinamentos sobre a continuidade da alma através de múltiplas existências. Essas censuras não foram acidentais, foram decisões calculadas para criar uma versão do cristianismo que servisse às estruturas patriarcais de poder e controle social. Nos evangelhos proibidos, Maria Madalena surge não como a figura marginal e distorcida, apresentada pela tradição oficial, mas como a discípula mais próxima de Jesus, a receptora de ensinamentos especiais não compartilhados com os outros apóstolos. No Evangelho de Filipe, encontramos esta revelação extraordinária. A companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e muitas vezes a beijava na boca. Esta descrição não sugere um relacionamento romântico no sentido moderno, mas sim uma intimidade espiritual que transcendia as barreiras de gênero que limitavam a participação das mulheres em cargos de liderança religiosa. Nas tradições místicas, o beijo na boca simboliza a transmissão direta do conhecimento espiritual, uma iniciação que requer a maior proximidade entre mestre e discípulo. No Evangelho de Maria Madalena, preservado em fragmentos, mas com detalhes suficientes para revelar sua importância, Maria descreve visões que recebeu do Cristo ressuscitado.
Quando Pedro questiona a autoridade dessas revelações, Maria responde com uma sabedoria que revela sua profunda compreensão dos ensinamentos místicos de Jesus. Pedro pergunta: será que ele falou em particular com ela e não abertamente conosco? Vamos todos nos voltar para ela e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Essa tensão documentada entre Pedro e Maria não era simplesmente pessoal. Representava duas visões completamente diferentes do cristianismo emergente. Pedro defendia uma estrutura institucional e hierárquica. Maria representava uma espiritualidade mais direta e experiencial. Em resposta a essas perguntas, Levi, o futuro Mateus, defende Maria. Pedro, você sempre teve um temperamento explosivo e agora questiona a mulher como se fosse seu adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Essa defesa revela que o reconhecimento da liderança espiritual feminina não foi controverso entre todos os discípulos originais. A resistência veio especificamente daqueles que estavam desenvolvendo estruturas institucionais que excluíam sistematicamente as vozes femininas. Textos gnósticos apresentam uma cosmologia onde o divino se manifesta por meio de princípios masculinos e femininos. No Evangelho de Filipe, lemos: Adão veio à existência de duas virgens, do espírito e da terra virgem. Portanto, Cristo nasceu de uma virgem, para retificar a queda que ocorreu no princípio. Este ensinamento apresenta a encarnação de Cristo não como um evento único e irrepetível, mas como parte de um processo cósmico de restauração que envolve aspectos masculinos e femininos do divino. A Virgem não é simplesmente a Maria histórica, mas um princípio cósmico feminino que participa ativamente da redenção. Nos manuscritos censurados, também encontramos referências claras à reencarnação como um processo de purificação espiritual. No Evangelho de Tomé, Jesus ensina: Bendito o leão que devora o homem, e o leão se tornará homem. E maldito o homem a quem o leão devora, e o leão se tornará homem. Este ensinamento enigmático descreve o processo pelo qual a consciência evolui através de diferentes estados de existência. O leão representa os aspectos instintivos e não iluminados da consciência, que devem ser integrados e transformados por meio de múltiplas experiências corporais. Na Apiste Sophia, um extenso texto gnóstico que descreve detalhadamente os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição, encontramos explicações específicas de como as almas encarnam repetidamente até atingirem a purificação completa. Maria Madalena faz a maioria das perguntas neste texto, demonstrando seu papel como a discípula mais avançada espiritualmente. Jesus explica: as almas são tomadas de acordo com seus méritos. A alma que pecou uma vez voltará ao mundo, mas a alma que não pecou não voltará ao mundo, mas irá para a herança da luz. Este ensinamento apresenta a reencarnação não como punição, mas como uma oportunidade para o crescimento espiritual contínuo. Por que esses ensinamentos sobre a continuidade da alma eram tão ameaçadores para a igreja institucional? Porque eliminavam o medo da condenação eterna como ferramenta de controle. Se as almas têm múltiplas oportunidades de crescimento espiritual, a urgência em se submeter a autoridades religiosas específicas é significativamente reduzida. A doutrina de uma vida única seguida de julgamento eterno criou dependência psicológica de instituições que prometiam salvação. O ensino de múltiplas encarnações promoveu a responsabilidade pessoal e o crescimento espiritual gradual, sem a necessidade de intermediários externos. Os ensinamentos místicos censurados também incluíam técnicas específicas de oração contemplativa, praticadas pelas mulheres nas primeiras comunidades cristãs. No Evangelho de Maria, encontramos descrições de estados meditativos em que a consciência se liberta de identificações limitadas com o corpo e a personalidade. Maria descreve: Vi o Senhor numa visão e disse-lhe: Senhor, hoje te vi numa visão. Ele me respondeu: Bendito sejas tu, porque não hesitaste quando me viste. Pois onde está a mente, aí está o tesouro.
Este ensinamento apresenta técnicas específicas de visualização espiritual que eram parte integrante da prática cristã primitiva. Os textos revelam que as mulheres não apenas participavam dessas práticas místicas, mas frequentemente as lideravam. Comunidades gnósticas reconheciam profetisas, mestras espirituais e guias contemplativas que transmitiam iniciações e ensinamentos sagrados. Essa tradição de liderança espiritual feminina foi deliberadamente erradicada quando o cristianismo foi institucionalizado sob o patriarcado romano. As vozes femininas foram silenciadas não por falta de autoridade espiritual, mas porque representavam uma ameaça às emergentes estruturas de poder masculino. O resultado foi uma versão empobrecida do cristianismo, que perdeu metade de seu potencial espiritual. Sem a sabedoria feminina para equilibrar os aspectos masculinos da tradição, o cristianismo institucional tornou-se excessivamente autoritário, rígido e desconectado da experiência mística direta que caracterizara as primeiras comunidades. Os evangelhos que foram sistematicamente eliminados da tradição cristã oficial não foram censurados por conterem erros doutrinários ou falsidades históricas. Foram banidos precisamente por conterem verdades tão libertadoras que ameaçavam os próprios fundamentos do controle religioso institucional. Esses textos apresentavam uma versão do cristianismo que empoderava radicalmente os indivíduos e tornava a mediação sacerdotal desnecessária. O livro de Enoque, venerado nas primeiras comunidades cristãs e citado diretamente pelo apóstolo Judas em sua epístola canônica, contém revelações que expandem a consciência humana para dimensões cósmicas. Enoque descreve jornadas celestiais, nas quais recebe conhecimento direto sobre a estrutura do universo espiritual, as hierarquias angélicas e os segredos da criação. Neste texto extraordinário, Enoque declara: "E eles me levaram ao céu e me mostraram os portões do céu por onde saem os ventos, e os caminhos das estrelas, e as câmaras dos trovões e relâmpagos." Estas não são descrições poéticas abstratas, são relatos detalhados de experiências visionárias que revelam conhecimento cosmológico avançado. Por que essas revelações eram tão ameaçadoras para a igreja institucional emergente? Porque apresentavam o acesso direto à sabedoria celestial como uma experiência pessoal alcançável, não como privilégio exclusivo de autoridades religiosas. Quando os crentes entendem que podem receber revelações diretas do reino espiritual, a autoridade exclusiva dos intermediários institucionais se desintegra. O Evangelho de Judas, redescoberto no século XX, após ter permanecido perdido por mais de 1500 anos, apresenta o relato mais revolucionário dos eventos da crucificação. Neste texto, Judas não traz Jesus por ganância ou malícia, mas age sob instruções específicas do próprio Cristo para facilitar a morte física que Jesus sabia ser necessária para a redenção cósmica. Jesus diz a Judas: "Você superará a todos, pois sacrificará o homem que me veste." Essa declaração revela que Judas compreendia dimensões do plano divino que os outros discípulos não conseguiam compreender. Ele não era o traidor da narrativa tradicional, mas o colaborador mais íntimo do mistério da salvação. Essa reinterpretação eliminou completamente a narrativa do bode expiatório que as instituições religiosas têm usado há milênios para justificar a perseguição de outros. Se Judas foi um instrumento necessário no plano de Deus, então a demonização sistemática de grupos inteiros com base na culpa coletiva torna-se teologicamente insustentável. No Evangelho de Filipe, encontramos ensinamentos que revolucionam completamente nossa compreensão dos sacramentos cristãos. Em vez de rituais que exigem autoridade sacerdotal para serem válidos, Filipe apresenta os sacramentos como experiências de consciência que podem ser ativadas por qualquer crente suficientemente preparado. Filipe ensina: o batismo é santo, a crisma é mais santa que o batismo, a Eucaristia é mais santa que a crisma, a redenção é mais santa que a Eucaristia, mas o leito conjugal é mais santo que tudo. Essa hierarquia de sacramentos descreve experiências místicas progressivas.
que culminam na união direta com o divino. Os códices de Nag Hammadi também contêm o Evangelho da Verdade atribuído ao teólogo Valentino, que apresenta uma cosmologia na qual cada ser humano possui uma centelha de luz divina que pode ser despertada por meio do conhecimento direto. Este texto declara: aquele que recebeu o conhecimento da verdade é livre. No Evangelho de Tomé, encontramos talvez o ensinamento mais subversivo de todos. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Eu sou tudo. Tudo veio de mim e tudo veio a mim. Corte um tronco e eu estarei lá. Levante uma pedra e você me encontrará. Esta declaração apresenta Cristo não como uma figura histórica remota que precisa de intermediários para ser alcançada, mas como um princípio cósmico onipresente que pode ser vivenciado diretamente em qualquer tempo e lugar. Você não precisa de templos especiais, rituais específicos ou autorização sacerdotal para encontrar Cristo. Os textos censurados também continham técnicas específicas para a transformação da consciência. No Evangelho Secreto de João, encontramos descrições detalhadas de práticas meditativas que levam a experiências diretas de iluminação espiritual. Essas técnicas incluíam visualizações da luz interior, métodos de autoinvestigação e práticas para integrar polaridades opostas. Por que todos esses textos foram considerados tão perigosos, a ponto de exigirem destruição sistemática? Porque apresentavam um cristianismo que capacitava completamente os indivíduos a se tornarem seus próprios sacerdotes, profetas e místicos. Um cristianismo em que cada pessoa podia acessar diretamente revelações divinas e vivenciar sacramentos transformadores. A supressão desses evangelhos não foi uma proteção da ortodoxia. Foi uma proteção dos monopólios institucionais sobre a experiência espiritual. Os textos proibidos não continham heresias, continham autêntica liberdade espiritual. Pare por um momento. Respire fundo. Absorva o que você acabou de descobrir. Nos últimos minutos, sua compreensão do cristianismo foi completamente transformada. Você viu evidências de uma conspiração histórica que durou 1700 anos. Você aprendeu sobre evangelhos que foram enterrados, vozes que foram silenciadas e verdades que foram sistematicamente censuradas. Mas agora quero lhe fazer uma pergunta que vai além da história, além de manuscritos antigos, além até mesmo das revelações que compartilhamos. É uma pergunta que se conecta diretamente com a sua alma, com a sua busca pessoal pela verdade, com o momento presente em que você se encontra. De que país ou cidade você está vendo esta revelação? Quero saber até onde esta verdade, há muito silenciada, está alcançando. Porque o que está acontecendo agora não é coincidência. Não é coincidência que estas palavras estejam chegando até você precisamente agora, neste ponto específico da sua jornada espiritual. Pense nisso. De todos os vídeos que você poderia estar assistindo agora, de todas as atividades que você poderia estar fazendo, de todos os pensamentos que poderiam estar ocupando sua mente, você está aqui, ouvindo sobre evangelhos proibidos, descobrindo verdades censuradas, questionando narrativas que você aceitou por anos, talvez por toda a sua vida. Sua presença aqui faz parte de um despertar espiritual global que está ocorrendo em nosso tempo. De São Paulo a Buenos Aires, da Cidade do México a Madrid, de Bogotá a Lima, almas que sentiram aquela inquietação inexplicável em relação às versões oficiais da fé estão encontrando estas revelações. Não é marketing, não é um algoritmo, é sincronicidade espiritual. Você sente essa sensação no peito ao ouvir essas palavras? Essa mistura de entusiasmo e confirmação, como se sua alma dissesse: finalmente, alguém está falando sobre o que eu tenho sentido? Essa sensação não é coincidência. É o seu espírito reconhecendo verdades que estavam esperando para serem redescobertas. Neste exato momento, enquanto você processa essas revelações, há pessoas em dezenas de países vivenciando a mesma transformação de consciência. Um engenheiro na Cidade do México que sempre se sentiu incomodado com o medo religioso institucional. Um professor em Medellín
que sentia que as mulheres tinham papéis mais importantes no cristianismo primitivo. Um estudante em Barcelona que se perguntava por que certos textos antigos eram considerados heréticos. Vocês estão todos conectados por algo mais profundo do que a curiosidade intelectual. Estão unidos pelo despertar de uma memória espiritual coletiva. Como se almas que em vidas passadas conheceram esses evangelhos proibidos estivessem reencarnando precisamente neste momento para redescobrir e restaurar as verdades censuradas. Você já se perguntou por que sente uma atração inexplicável por assuntos espirituais que vão além da religião tradicional? Por que certos ensinamentos místicos ressoam em você com uma familiaridade que você não consegue explicar racionalmente? Porque você sente que existem verdades mais profundas esperando para serem descobertas. A resposta pode ser mais extraordinária do que você imagina. É possível que sua alma tenha tido contato com esses ensinamentos em existências anteriores. Que você tenha feito parte de comunidades cristãs primitivas que conheciam esses evangelhos. Que você tenha praticado técnicas de oração contemplativa que mais tarde foram proibidas. Que você tenha vivenciado iniciações místicas que foram declaradas heresias pelas autoridades religiosas. Sua busca atual não é uma nova busca, é uma lembrança, é o despertar da sabedoria que já reside profundamente dentro de você. É a sua alma resgatando um conhecimento que esteve temporariamente velado, mas nunca completamente perdido. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo. Não apenas o país ou a cidade, mas também o estado emocional e espiritual em que essas revelações o encontram. Você está em um momento de crise de fé? Em busca de um significado mais profundo? Em uma transição espiritual que não consegue explicar completamente? Seu testemunho é importante. Sua experiência faz parte de um mosaico global de despertar espiritual. Ao compartilhar onde e de qual estado interior você está recebendo essas revelações, você contribui para uma rede de consciência que transcende fronteiras geográficas e denominacionais. Porque não se trata apenas de informações históricas sobre manuscritos antigos. Trata-se de reconhecer que o mesmo Espírito que inspirou esses evangelhos proibidos está atuando em sua vida agora mesmo. A mesma luz que guiou os primeiros místicos cristãos a verdades libertadoras está iluminando seu caminho espiritual agora mesmo. Esta é a pergunta que realmente desperta. Não apenas onde você está fisicamente, mas onde você está espiritualmente neste momento de revelação e transformação. Jesus não veio fundar templos, ele veio despertar almas. Esta afirmação pode soar revolucionária, até mesmo blasfema para alguns, mas é a verdade mais pura que emerge dos evangelhos proibidos que exploramos. Cristo não veio estabelecer uma instituição religiosa que controlasse o acesso ao divino. Ele veio revelar que todo ser humano carrega consigo a capacidade de se conectar diretamente com a fonte de toda a vida, amor e sabedoria. No Evangelho de Tomé, Jesus afirma inequivocamente: se os vossos guias vos disserem, eis o reino está nos céus, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Este ensinamento não nega a importância da comunidade espiritual, mas questiona radicalmente qualquer sistema que coloque barreiras entre a alma humana e sua herança divina. A fé que Cristo ensinou verdadeiramente não se encaixa em estruturas institucionais, por ser muito vasta, muito pessoal, muito direta. É uma espiritualidade que transcende denominações, dogmas e autoridades humanas. É o despertar da consciência para sua própria natureza divina. Um processo que não pode ser monopolizado por nenhuma organização terrena. Você já sentiu aquela sensação de constrição espiritual quando está em certos ambientes religiosos? Aquela intuição de que sua alma é maior do que as caixas doutrinárias em que tentam trancá-la? Aquela certeza interior de que Deus é mais expansivo, mais amoroso, mais acessível do que as instituições querem que você acredite? Esse sentimento não é rebelião contra Deus, é o seu espírito reconhecendo sua verdadeira natureza.
É a centelha divina dentro de você, respondendo ao chamado da liberdade espiritual que Cristo veio proclamar. É a sua alma lembrando que foi criada para voar, não para permanecer aprisionada em sistemas de controle religioso. Nos textos censurados, encontramos o mesmo ensinamento repetidamente. A salvação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é algo concedido a você por instituições externas, é algo que você descobre nas profundezas do seu próprio ser. Não requer intermediários humanos, requer a coragem de ir para dentro e encontrar a luz que já brilha no centro da sua alma. O Evangelho de Filipe ensina: engana-se quem diz que primeiro morrerá e depois ressuscitará. Se não receber primeiro a ressurreição em vida, quando morrer nada receberá. Essa ressurreição em vida não é um evento futuro que você aguarda passivamente. É uma transformação de consciência que você pode vivenciar agora mesmo, neste momento, se tiver a disposição interior para recebê-la. A fé autêntica que emerge desses textos proibidos é uma fé sem medo, sem culpa manipuladora, sem ameaças de condenação eterna. É uma espiritualidade baseada no amor, não no terror. Fundamentada na esperança, não no desespero. Construída na certeza do seu valor divino inerente, não na crença da sua indignidade fundamental. Você percebe como essa perspectiva transforma completamente sua relação com o sagrado? Você não é mais um pecador miserável que precisa de salvação externa. Você é um ser divino que se lembra da sua verdadeira identidade. Você não depende mais de rituais específicos para acessar a graça. A graça é o seu estado natural, quando a consciência se alinha com sua fonte divina. Você não precisa mais da permissão de autoridades religiosas para orar, meditar ou experimentar êxtase espiritual. Sua alma tem acesso direto a todas as dimensões do sagrado. Você não precisa mais temer o julgamento divino, pois entende que Deus é puro amor, e o verdadeiro amor não pune, mas transforma. Esta fé, liberta das instituições humanas, não é causa espiritual, é ordem divina, não é ausência de moralidade. É ética que surge naturalmente quando o coração está alinhado com o amor universal. Não é individualismo egocêntrico, é o reconhecimento da unidade fundamental que conecta todos os seres na consciência divina. Os primeiros místicos cristãos que praticavam esses ensinamentos não eram rebeldes espirituais. Eram exploradores de dimensões da realidade que mentes limitadas pelo controle institucional não conseguem imaginar. Desenvolveram técnicas de oração contemplativa que levaram a experiências diretas de união com Cristo. Cultivaram estados de consciência em que a personalidade individual se dissolvia na imensidão do amor divino. No Evangelho de Maria, encontramos descrições dessas experiências transformadoras. Maria questiona Jesus sobre a natureza das visões espirituais e ele responde explicando os diferentes níveis de consciência e como acessar estados expandidos de percepção. Esses ensinamentos apresentam métodos específicos para a transformação interior que qualquer buscador sincero pode praticar. Você não precisa esperar pela permissão de nenhuma autoridade externa para iniciar esta jornada de despertar espiritual. Você não precisa de qualificação religiosa para explorar as profundezas da sua alma. Você não depende de rituais complicados para se conectar com a presença divina que já reside dentro de você. O chamado que ressoa nesses evangelhos proibidos é simples, porém radical. Desperte para quem você realmente é. Reconheça a luz que brilha no centro do seu ser. Confie na sua capacidade inata de se comunicar diretamente com o divino. Liberte-se de todas as limitações que outros impuseram à sua espiritualidade. Isto não é um convite para abandonar toda a disciplina espiritual ou rejeitar a sabedoria das tradições autênticas. É um chamado para discernir entre o que genuinamente serve ao seu crescimento espiritual e o que simplesmente perpetua dependências desnecessárias. A fé que não se encaixa em igrejas é a fé que abraça o cosmos inteiro como um templo, que reconhece cada momento como um sacramento, que vivencia cada encontro humano como uma oportunidade para o amor divino
que entende que a verdadeira igreja é a comunidade invisível de almas despertando para sua natureza crística, independentemente de sua localização geográfica ou dos rótulos religiosos que carregam. Este é o cristianismo que os poderes institucionais temeram por 1700 anos. Uma espiritualidade tão libertadora que torna desnecessários todos os sistemas de controle religioso. Uma fé tão fortalecedora que transforma crentes dependentes em filhos de Deus, conscientes de sua herança divina. A luz nunca se apagou. Estava apenas escondida dentro de você. Nestes últimos momentos, você vivenciou mais do que uma aula de história sobre manuscritos antigos. Você participou de um despertar espiritual que conecta sua alma a verdades que aguardavam para serem redescobertas há 1700 anos. Os evangelhos proibidos que exploramos não são relíquias do passado. São chaves vivas que abrem portas de percepção em sua consciência presente. Cada ensinamento censurado que você ouviu esta noite está ressoando agora mesmo nas profundezas do seu ser, ativando memórias espirituais que transcendem esta existência individual. Você sente aquela sensação de expansão no peito? Aquela certeza inexplicável de que acabou de se lembrar de algo que sempre soube, mas que havia esquecido temporariamente? Não é coincidência. É a sua alma reconhecendo sua autêntica herança divina, libertando-se de limitações que nunca foram reais. O Cristo interior que os textos gnósticos descrevem não é uma metáfora poética. É a realidade mais concreta da sua existência. Aquela centelha de luz divina que Maria Madalena ensinou, aquela presença luminosa que Tomé experimentou, aquela consciência crística que Filipe descreveu, tudo isso está vivo e pulsando no centro do seu ser neste exato momento. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais fingir que essas verdades não existem. Não pode mais se contentar com versões empobrecidas de uma espiritualidade que foi criada para limitá-lo em vez de libertá-lo. O despertar que você vivenciou esta noite é irreversível, mas isso é apenas o começo. As revelações que compartilhamos são apenas a ponta do iceberg espiritual que está surgindo em nossa época. Há técnicas específicas para transformar a consciência preservadas nesses textos. Há ensinamentos sobre estados místicos que podem ser cultivados. Há também textos que não pudemos explorar esta noite. A Pistis Sophia, com seus ensinamentos sobre reencarnação e evolução espiritual. O Evangelho Secreto de Marcos, com suas descrições de iniciações místicas. Os Atos de João, com seus relatos de milagres que desafiam toda a compreensão convencional. Sua jornada espiritual está se acelerando. A sincronicidade que o trouxe a essas revelações está orquestrando encontros, experiências e despertares que transformarão completamente sua realidade interior nos próximos meses. Não é por acaso que essas verdades estão chegando até você exatamente agora. Se isso tocou seu espírito, se essas revelações ressoaram profundamente em sua alma, se você sente que sua compreensão do cristianismo foi transformada para sempre, então assine agora e ative as notificações. Porque a revelação continua, verdades censuradas continuam a emergir, e seu despertar espiritual está apenas começando. Assista ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Lá, você descobrirá técnicas específicas que os primeiros cristãos usavam para vivenciar diretamente a presença de Cristo ressuscitado. Você aprenderá práticas de meditação que foram proibidas por séculos, mas agora estão sendo retomadas. A comunidade de buscadores espirituais que se forma em torno dessas revelações espera por você. Não trilhe sozinho este caminho de redescoberta. Junte-se a milhares de almas que estão se lembrando de sua verdadeira natureza divina. A revelação continua. Seu despertar está apenas começando. Inscreva-se agora. Ative as notificações. Sua alma agradecerá para sempre. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.